Olá pessoal, tudo bem? Já estamos iniciando aqui. Hoje nós vamos estar com o Eve Torres, tá? E só vou aguardar aí o pessoal entrar, esperar o Eve entrar também. Deixa eu só ver se eu consigo fixar aqui o comentário. Eve já entrou aí. Vou ver se tu consegue me mandar a solicitação. Ou comenta alguma coisa aqui, Eve, que daí a gente já inicia. Hoje vamos falar sobre low carb. Há o que falar, né? Muitos adeptos, mas muitas dúvidas também. E às vezes na dúvida acaba fazendo errado. Olá, Oi, Mila, tudo bom? tudo? Como é que estão as Tava coisas por aí? Tudo certo? tudo ótimo. Que Frio por aí, não maravilha! sei. Tu é do sul, é Vitória de Santa? Não, sou do Sul, gaúcho, de Porto Alegre. Porto? Ah, então estamos mais perto ainda, que De agora eu tô Porto morando em Alegre. Eldorado. Então, eu estava comentando agora, né, Eve, que o assunto que a gente vai falar hoje, que é low Uhum, carb, tá tendo cada vez mais adeptos, né? Assim como o jejum, que foi o último uhum. tema que a gente falou. Aliás, deu o que falar nas plataformas aí, né? Lá no YouTube, bombou, o pessoal Foi pediu legal? para mim segmentar aí, tá tendo várias. A gente fez até uma sériezinha aqui pelo IGTV também, né? Eu Capítulo vi. 1, capítulo 2 das melhores partes, né, do jejum intermitente. Então, quem está entrando, né, aqui ou ver isso aqui pelo IGTV pode estar Que legal, fiquei vendo muito lá. feliz. Não, o pessoal gostou bastante. E tem essa questão da low carb, ter muitos adeptos, Uhum. mas ainda ter muitas dúvidas, ou até mesmo achando que está fazendo certo, mas tá fazendo de forma errada, né? A grande Claro, claro que maioria. sim. E Como pelo tudo, né? erro, o Como resultado tudo. pode não ser, né? Exatamente, como tudo. Às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa corretamente, mas a gente tem que buscar um pouco mais de conhecimento, embasamento, saber que terreno a gente está caminhando, está pisando, para a gente poder ter principalmente algo que as pessoas não buscam muito, que é resultado. A gente não pode fazer coisas que não chegam em lugar nenhum, que não levam a gente para algum tipo de melhoria. Tem que ter resultado, né, gente? Então, dieta low carb, jejum intermitente, qualquer tipo de estratégia que você utilize são estratégias para resultado. Se chegou lá, Exato, maravilha. exatamente. Não, total. E eu te falei, né, que depois da nossa live eu comecei a praticar o jejum, e já deu uma baita diferença. Até eu Que tava bom, fico olhando. feliz. Não, eu tava olhando até o vídeo da jejum. Eu tô com o rosto mais cheinho do que eu tô agora, até olhando assim, né? Olha. Deu uma murchadinha também. Outra coisa que eu reparei enquanto o pessoal vai entrando aí, a vontade de comer doce diminuiu Uhum, drasticamente e até a compulsão. Incrível, uhum, a compulsão alimentar diminuiu muito, muito. E eu fiz exatamente como tu falou ali, né, da questão da água, tomando bastante água, tomando chá estimulante, tudo. O primeiro de jejum, fazendo ele mais low carb e tal. uhum, Claro, quando eu vou consumir agora o carboidrato, seja no horário do almoço, né, independente de uhum. ou até mesmo à noite, sabe aquela necessidade que tu tem de, eu vou comer mais um pouco? Ela não tem mais, entendeu? Que coisa Muito, boa, fico muito feliz. Quer dizer que o muito seu metabolismo interessante. reagiu bem, né, a esse tipo de estratégia. Ele reagiu super bem. O tamponamento da insulina funcionou para você, incrível. O jejum é incrível. As pessoas só têm que Muito. tentar. Você tem que testar a prática, que realmente é maravilhoso. E no início foi difícil, viu, Eve? Eu não vou dizer que não foi difícil. O Uhum, pessoal fala, não, no início foi bem difícil, porque eu sempre tive muito aquela coisa que tu falou do café da manhã, ser a refeição, que a gente, né? uhum, o, o costume de fazer, acordar, já ir fazer uma uhum, alimentação, até porque eu treino de manhã, então tinha essa coisa uhum. de. E o treino também melhorou total, Melhora. mas enfim, Como é que pode, né, tá Mila? As pessoas acham que é o contrário. muito Meu Deus, vou morrer sem energia, que nada. O treino fica ao contrário. uma maravilha.
Ao contrário, a tudo que tu falou ali, que o pessoal pode entrar ali, é total, assim, né? Tanto que hoje eu promovi bastante para o pessoal também conferir aí a nossa live em prol disso mesmo, como que fez diferença o jejum. E eu, assim, ó, eu sou fãzaça da low carb, né? Eu adoro trabalhar muito mais poucos carboidratos e carboidratos já de baixo índice glicêmico e tal. Então, Uhum. eu só adicionei o jejum, já, eu acho que também foi mais fácil, né? Porque eu não tenho tanto essa coisa com o carboidrato, né? Uhum. Mas, enfim, primeiro, obrigado de novo por estar aqui, De nada, né? que é isso. Prazer estar Parceirão aqui, meu. do nosso canal. Para quem não te conhece, te apresenta, né? Fala aí um pouquinho de ti. E já vamos falar sobre o que é low carb, porque apesar das Com pessoas, né, certeza, saberem, a com gente inicia certeza. com o assunto num todo, né? Com certeza. Nutricionista e preparador físico. Tenho foco em nutrigenômica, que é uma especialização na área da nutrição, que é uma nutrição celular. Então, a gente pensa em nutrientes e minerais e vitaminas que vão realmente fazer um efeito lá dentro da célula. E, claro, me especializei na questão das transformações corporais. Meu foco hoje são grandes transformações. Não somente nessa questão de músculo, não. Transformações realmente de redução grande de peso. Né, meus alunos, que hoje nem falo mais pacientes, são alunos, são pessoas que eu ensino a mexer, a lidar com o metabolismo. Os meus alunos, eles realmente eles conseguem resultados muito bons, eu fico muito satisfeito. Isso é um novo estilo de vida que a gente cria, então isso é muito legal. Então, esse é o meu foco. E já quero responder essa questão da low carb. O que é a low carb? A gente Exato. vai ter uma conversa, eu acho que uma das melhores lives vai ser hoje, porque a gente vai esclarecer muita coisa que todo mundo se perde nessa questão low carb. Uhum. Então, Eu dieta separei low várias carb, perguntinhas aqui também, dá, tá? vamos lá, vou responder todas. Mas dieta low carb, se você pegarem a pirâmide de uma organização tradicional alimentar, normalmente o número de carboidratos é sempre maior. Sabe aquelas pizzas que tem as divisões, né? Carboidratos, tantos por cento, proteína, gorduras. Normalmente gordura é extremamente pequenininha, proteína um pouquinho acima e carboidrato enorme. Se a gente cresceu comendo assim, com mais ou menos 60% da dieta, 70% da dieta em carboidratos e pouquíssima gordura e quase nada Verdade. de proteína também. Então, quando a gente começou a verificar todas as doenças do mundo moderno, estão vários estudos comprovando isso, os primeiros estudos estavam querendo verificar o motivo da gordura ser o foco, né, relacionado a essas doenças. Mas aí foram verificar que não era gordura. E também não era proteína, que era realmente resultado de grande quantidade de carboidratos que se ingeria todos os dias. E aí começou todo o estudo de modalidades, estratégias low carb para reduzir o impacto Só de dessas complementar, doenças. o ovo foi vilão por muitos anos, né? Muitos anos, meu Comer Deus! ovo, o colesterol, né? O motivo do colesterol alto é o Exatamente. ovo, né? Exatamente. Nossa geração, nós todos crescemos com essa revolução nutricional, onde a gente cresceu acreditando na propaganda da margarina Doriana, vendo aquela família feliz e perfeita comendo pão francês e margarina e manteiga derretida, não é verdade? Nada de proteína, nada de nada. E depois se viu e se comprovou que realmente uma dieta precisa ser um pouco mais baixa em carboidrato, porque os impactos metabólicos que gera essa dieta com alto carboidrato realmente leva a doenças que podem matar a longo prazo e até às vezes em curto prazo também. Então a dieta low carb é uma dieta com redução de carboidratos. Então a gente inverte o percentual dessa pizza, né? Então a gente diminui os carboidratos, aumenta as gorduras e aumenta as proteínas. Uma coisa que o pessoal comenta muito e às vezes erra é achar que não tem carboidrato nenhum na low carb, né? Uhum. E é, na verdade, essa redução de carboidratos, né? E não ficar sem nada de carboidrato. As pessoas têm Exatamente. essa dúvida, né? Exatamente. Existem várias estratégias, né, de dietas mais low carb. A mais low carb de todas é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é aquela onde a gente realmente vai
no limite onde o corpo pode viver sem carboidrato, porque a gente começa a trabalhar com os corpos cetônicos, a gente aumenta a gordura, aumenta a proteína e reduz totalmente. A gente usa 30 gramas no máximo, na tradicional, de Exato. carboidratos ao dia. A cetogênica não é para todo mundo, você tem que ter muita força de vontade, tem que ser um estilo de vida, tem que ser para quem tem doenças já pré-estabelecidas, ela realmente salva vidas. Mas para um estilo de vida moderno, que a gente vive, que a gente tem uma pizza de vez em quando, que a gente tem macarrão de vez em quando, que a gente adora comer um pãozinho, um bolo da mãe, tudo isso impacta e combina melhor com uma dieta low carb. A dieta low carb, eu até sou especialista na área, mas eu sempre gosto de buscar mais informações. Eu estava verificando, existem várias fontes com quantidades máximas de carboidratos diferentes, de acordo com a visão e objetivo do profissional. Mas, no geral, as dietas low carb, consideradas low carb, estão abaixo de 150 gramas de carboidrato ao dia. E aí, abaixo disso, existem várias variações. Profissionais e dietas que vão dizer que no máximo 60, outros máximo 70, máximo 100, máximo 120, mas todas elas são low carb. Só para deixar Eu vi claro. muito essa junção, né, me corrija se eu estiver errado. A cetogênica usa muito isso Uhum. também, essa questão de carboidratos líquidos, né? Que seria Uhum. diminuir os carboidratos das fibras, tu teria os carboidratos líquidos, teoricamente, não? Uhum. Ou seriam somente os carboidratos líquidos, né? Tipo um carboidrato, um suco de uma fruta, que talvez Uhum. tivesse baixo índice glicêmico, Uhum. que o que seria, que nem, por exemplo, até onde eu sei, a cetogênica seria em torno de 20 gramas e a low carb em torno de 50 gramas. Isso varia também? Como que. Varia. Varia a partir do objetivo. Entendi. A low carb, que é um pouco mais aberta, ela chega até 100 gramas, dependendo dela. Mas você vai ter que realmente saber qual o estilo de vida de quem está fazendo essa dieta. Se você realmente quiser fazer um emagrecimento mais rápido, quantidades maiores de carboidrato, como 100 gramas, pode impactar o seu emagrecimento. Mas isso tudo que eu estou falando para você, Mila, tem que ser uma coisa realmente estruturada para o profissional. Sabe por quê? Porque se você der uma quantidade muito baixa de carboidrato para uma pessoa que comia muito carboidrato, é lógico que ela vai começar a emagrecer, vai ter resultado inicial. Mas o corpo, o metabolismo vai sentir que algo errado está acontecendo e vai bloquear essa perda de peso por algum tempo. Vai vir o efeito platô e a pessoa vai se estimular e vai achar que alguma coisa está errada. Então é muito melhor você ir, né, decrescendo Fazendo aos aos poucos a poucos. quantidade até chegar no patamar, no limiar ideal da sua dieta low carb. Então não Entendi. precisa começar com 50 gramas. Até porque é difícil, é um estilo de vida muito diferente. Aí aos pouquinhos, 150, 140, 100, 80, e vai verificando qual é o seu máximo que você consegue ir sem carboidrato. Entendi. Me diz uma coisa, Eve. Outra coisa que tem que eu acho que deve ser Uhum. total mito, né? E eu tô aqui para te perguntar, porque tu é o especialista nessa área. Às vezes tem pessoas que pensam low carb, tá? Vou consumir mais proteínas e saladas, é a primeira coisa que vem na cabeça da Uhum. pessoa. E Uhum. vem a palavra livre, está liberado. É preciso Uhum. contar um certo nível de calorias, né? Porque se eu comer proteínas exageradamente, eu ganho calorias e eu ganho peso. Isso a gente já está falando em dieta no geral. Porque você tem Uhum, o conceito do low carb e a dieta no geral. Você viu como não é tão simples? Porque se você, é claro que se você comer mais gorduras e proteínas, você vai ter um impacto menor da insulina. O seu resultado de emagrecimento vai ser muito maior, mesmo você comendo mais. Com certeza. Uma pessoa que entendi. comia 4 pães franceses por dia e que não come nenhum e troca esses pães por proteína animal ou proteína vegetal, mesmo que coma mais, Ainda vai emagrece. ter um resultado de emagrecimento. Entendi. Vai pelo menos reter menos água, vai ter vários processos muito positivos. Mas a longo prazo vai parar de emagrecer, porque está consumindo mais calorias do que antes. Que o Uhum, corpo também vai se estabilizar, ele vai se adaptar. Então, tem que ter um cuidado com o número de calorias, mas principalmente eu acho que o primeiro foco, quem vai começar uma dieta low carb, é no foco do carboidrato em si. Não uhum, pensa na proteína, não pensa na gordura, pensa só no carboidrato.
Eu vou reduzir, eu vou escolher coisas melhores, que tem menos carboidrato, vou fazer uma contagem da quantidade de gramas de carboidrato que eu estou ingerindo ao dia, e com isso o resultado vai começar a acontecer. E me diz uma coisa, a respeito de impacto, que nem tu tá falando. Uhum. Um carboidrato, por exemplo, refinado, ou até mesmo a gente pegar aí o arroz, entre outras Aham. coisas, ele tem Sim. um impacto diferente de eu escolher um carboidrato como raiz, um aipim ou uma batata doce? Totalmente. Porque eu vejo esse conceito muito, principalmente conversando com o pessoal da linha do CrossFit, né? Que eles Uhum. evitam consumir muitos grãos, assim, né? Uhum. Industrializados e Uhum. consomem mais raízes. Existe um Uhum. certo motivo por esse carboidrato Claro ter que um sim. impacto diferente, Vamos lá glicêmico? então. Hoje o pessoal vai ficar confuso aqui, ó. Vai anotando aí, porque vai ter muita informação. Vocês vão ver que as coisas não são. É simples, mas ao mesmo tempo tem muitas diferenças. A palavra É um low em labirinto, né? inglês É um é um labirinto. labirinto. É um labirinto. A palavra low em inglês é baixo. E a palavra slow é lento. Então, quando a gente fala em dieta low carb, a gente coloca uma meta diária do máximo de carboidratos que a gente ingere ao dia. E na origem dessas dietas, não existia um tipo de diferenciação em que tipo de carboidrato você ingeria. Por exemplo, eu posso comer arroz branco, um pedaço de pizza, por exemplo, que tem massa. Se essa quantidade do arroz mais a pizza no dia não ultrapassar o limite máximo de carboidratos que eu tenho como meta, eu estou numa dieta low carb. Low carb. Porém, Uhum. a gente sabe que esse pequeno pedaço, menos que pequeno, e a quantidade que você comeu de arroz, como são carboidratos muito simples, que entram rápido na corrente sanguínea, que elevam muito rapidamente a insulina, eles não vão trazer a longo prazo um resultado muito bom para o seu emagrecimento, para o seu sistema. Então, o que, Uhum. que eles começaram a fazer? Começaram a misturar, a mixar a dieta low carb com a dieta slow carb, que a gente escolhe os melhores carboidratos que não têm esse impacto tão rápido, que não são processados tão rápido. E aí a gente troca o arroz branco por um arroz integral. Porque o arroz branco ele pode ser mais rápido, mas o integral é slow. Então a gente dá foco nesse aqui. A gente troca Legal. uma batata branca por uma batata doce, por exemplo, que tem mais fibra, que é processada mais lentamente. Então você Uhum. pode fazer dieta low carb. Eu não estou falando de resultado agora, tá bom? Estou falando Sim, sim. só em conceito. Você pode fazer uma dieta low carb, por exemplo, uma dieta low carb com 80 gramas de carboidrato ao dia, comendo qualquer tipo de carboidrato que você quiser. Inicialmente você vai emagrecer, porque se você vinha comendo 200 gramas de carboidrato, se você reduziu para 80, com certeza algum resultado vai ter. Comendo arroz Uhum. branco, comendo uma pizza, comendo um docinho ou outro de vez em quando, só contando a quantidade de carboidratos. Vai chegar na meta, vai conseguir emagrecer. Mas os seus problemas metabólicos não vão ainda ser resolvidos. Porque você ainda está disparando insulina. Então você começa a resolver o segundo problema, trabalhando essa meta de carboidratos, usando os carboidratos slow. Então você vai Uhum. trabalhar com batata doce, arroz integral, algumas outras, né, alguns outros tubérculos, vai trabalhar com os integrais, os grãos integrais, feijão, lentilha, e aí com isso tudo você vai conseguir resolver duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Outra coisa que eu vi, não sei se é mito ou verdade, a diferença entre tipo feijão e lentilha, de que o feijão teria um impacto maior do que lentilha ou outros grãos, né? Tipo, faz Entendi, sentido? Mila. Sabe o que acontece, na verdade? Quando a gente começa a entrar nesse mundo dos carboidratos, dos alimentos em si, a gente tem que ter um cuidado muito grande para entender o que tem dentro desse alimento. O que tem dentro dessa estrutura. Tem alguns alimentos que são 100% carboidrato. Uma quantidade muito pequenininha, quase insignificante de proteínas. Então, por exemplo, batata inglesa, batata branca, ela tem muito amido, que é um carboidrato, é um açúcar, e ela tem pouquíssima fibra e tem pouquíssima proteína. Então a gente considera que a batata é quase que 100% carboidrato. Uhum. Quase. Se você olhar a composição, tem um pouquinho de proteína Uhum. também, tem um pouquinho de fibra. Mas se a Sim. gente for olhar um alimento como feijão e lentilha, eles não são 100% carboidrato e eles também não são 100% proteína.
eles têm até mais proteína, dependendo do tipo de feijão ou de lentilha, do que o próprio arroz, por exemplo. Então, a gente dá um foco maior nesses alimentos. E, claro, se a gente for olhar esses dois alimentos em si, lentilha e mais feijão, eles têm diferenças entre eles. Tem um que tem mais carboidrato, tem um outro que tem menos carboidrato. Tem um que tem mais proteína e o outro tem um pouco de menos. A gente tem tabelas na internet, que a gente pode até depois compartilhar, onde você pode ver a composição dos alimentos. Saber realmente as taxas de carboidrato, proteínas e também de gorduras por 100 gramas de alimento cozido ou cru. Tá, perfeito. Tu falou, chegou a comentar a respeito de cetose. Sim. Alguma das perguntas que o pessoal trouxe para nós é: eu preciso entrar em cetose para perder peso? Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque a gente está falando aqui hoje de dieta low carb. Como tem carboidrato, você não vai entrar em cetose. Mesmo você consumindo 50 gramas, 60 gramas de carboidrato, você vai ter carboidrato e você vai continuar ativando toda a formação de glicogênio, que a gente chama, que é esse açúcar, essa energia que fica estocada nos músculos. Enquanto o corpo estiver produzindo esse glicogênio a partir de carboidrato, você não está entrando em cetose. Então você Entendi. teria que reduzir muito o carboidrato, uma dieta mais cetogênica, para você realmente ter um foco de processo cetogênico, cetose, aquele processo todo que as pessoas falam que fica um cheirinho na boca estranho. Mas esse é um E, outro assunto. claro, claro, total. Não, perfeito. Me diz uma coisa, Eve. Outra pergunta que o pessoal tem aqui. Eu posso ter uma refeição livre com uma Uhum. quantidade de carboidratos maior durante a semana, sem prejudicar a dieta? Para quem começa uma dieta low carb, faz a semana toda, porque, por exemplo, de novo, fazendo esse comparativo da cetose, né? Eu Uhum. sei que a cetose nem no final de semana você pode, né, uma refeição que seja, ele pode colocar o processo, que daí é um outro processo, como tu É um falou, é outro outra processo. live, é outra linha, né, de Uhum. conceito. E aí o pessoal assim, tá, e se eu fizer a low carb, tendo essa flexibilidade um pouco maior do que a cetose, né, não uma Uhum. dieta normal, Uhum. eu posso ter uma refeição livre que vai lá e realmente senta o pé na jaca, né, que eles querem ter pelo menos uma Uhum. refeição livre na semana. Claro, claro. Prejudica a minha dieta, essa refeição livre? Depende. Depende muito da estrutura e do objetivo. Eu não acho que nenhuma dieta, para nós, né, pessoas comuns, num ritmo de vida comum, nós não somos atletas, nós somos pessoas comuns. Então a gente tem os dias que a gente come igual atleta, que é segunda, terça e quarta, e nós temos o dia da Na grande natação, maioria. que é Às vezes quinta, vai até sexta e o quinta. resto da vida. Então, o que, que acontece quando isso vem? A gente também tem os dias de aumentar a quantidade de carboidrato. Naquele dia em particular, você não está em dieta low carb. Naquele dia você está dieta high carb. Mas se na quantidade da semana, na semana, olhando o espectro semanal, a quantidade foi baixa, você está numa dieta low carb por causa do resultado da semana. Porque você pode pensar assim, ó, dependendo do nutricionista, dos meus colegas também, pode estruturar uma meta semanal de quantidade máxima de carboidratos, semanal. Uhum. E não importa se isso for, por exemplo, segunda, terça e quarta extremamente baixo e a gente aumenta de quinta em diante. Ou se é 2 dias liberados, por exemplo, sábado e domingo, final de semana, e o restante dos dias extremamente baixo. Desde que a meta semanal não seja acima de tantos gramas por semana. Então, cada Entendi. profissional acha de uma forma de montar essas dietas. E vai de acordo com rotina, estilo de vida de cada um e principalmente objetivo. Sim, uma coisa que a gente sempre frisa, Evi, eu coloco até nas descrições dos vídeos, que aqui a gente está dando, a gente está falando sobre, né? Uhum, Que uhum. a gente pegar aqui a dica aqui do Evi e sair fazendo, como tu falou, cada caso é um caso e cada sistema é um sistema único e sempre buscar um acompanhamento para fazer qualquer tipo de programa alimentar que nunca tenha feito, Exato. Sabe por que que é melhor, principalmente, Mila? né? Sabe por que que eu digo que isso é melhor? Porque é legal até mesmo o profissional dizer para você o seguinte: olha, estou vendo os seus resultados aqui, você está indo bem,
mas já entendi que você é uma pessoa muito ansiosa. E às vezes, na ansiedade, você precisa liberar um dia, uma refeição diferente, aumentar a quantidade de carboidrato, porque isso vai fazer com que a pessoa evolua. Exato. Quando ela sente que ela está em restrição por muito tempo, ela acaba criando um bloqueio interno. A gente leva algumas informações para sinapses neurais, onde essas sinapses começam a liberar muito cortisol. A passagem de cortisol é muito grande, muito alta. E com isso a gente cria um estresse desnecessário. E a ideia da dieta ser para a saúde começa a inverter o foco da dieta. Ela começa a ser um problema para a pessoa. Então tem que tomar muito cuidado na hora da montagem. Começa com uma semana low carb. Faz tudo bonitinho. Bate o papo. Como é que você se sentiu? Que dias você ficou mais ansiosa, ansioso? Você sentiu que você rendeu mais no trabalho, rendeu menos? Irritabilidade, como é que foi a sua irritabilidade da semana? E com isso você vai avaliando o que a longo prazo, não a curto prazo, a longo prazo vai ser melhor para essa pessoa, para esse paciente. Tu sabe, Evi, que a gente trabalha a parte comportamental, né? Que é todo o meu Aham, trabalho, sim. ele entra dentro dessa parte comportamental. E aí, o que que eu tenho percebido, assim, principalmente nessa época agora de quarentena, de isolamento, o pessoal tá mais tenso, né? Bem mais tenso. Então, que nem, por exemplo, eu não dou nenhum programa alimentar para o meu aluno, né? Uhum, Mas eu ajudo ele a viver essa transformação, a uhum, lidar com esse novo eu, a lidar com uhum, essa transformação. E os tubarões, que eu chamo, né? O perfil comportamental de tubarão, é aquele perfil que ele faz, ele acontece, ele pega uma coisa, ele vence desafio e ele se cobra muito, num nível muito alto. E eu sempre digo que quando inicia um programa de emagrecimento, os perfis tubarões, eles são os primeiros que pegam e tu diz assim, bah, esse cara é o que vai fazer e vai ter o melhor resultado. uhum, E na grande maioria são os primeiros a desistirem, porque ele exige tanto dele, mas tanto dele, que daí o que, que eu peço daí? Na verdade, assim, ó, eu nunca vou interferir no profissional de nutrição, nunca. uhum, Mas eu vou falar para o meu coach ali, para o meu aluno, dizer assim, olha só, tu tá precisando. Porque aí o que, que vem? Ele busca esse nível de restrição extrema, ele quer uhum. fazer uma cetogênica, só que nem tu falou, ele não. O perfil dele, tu vê que ele Se não cobra vai, demais, se cobra se cobra muito, demais. demais. Aí eu sou essa pessoa que fala para ele procurar vocês e diz: olha só, Uhum, nem esses dias um falou assim, Mila, eu disse aí como é que tá hoje, né? Porque a gente faz esse acompanhamento, que nem tu uhum, faz aí também. Nível de irritabilidade 10. E eu disse, cara, beleza, vamos conversa, né, com um programa alimentar aí para te ter uma saída, senão tu não vai levar adiante, né? uhum. Então, olha como é importante ter um acompanhamento, né, E na uma linha visão, né, nutricional. Mila? E uma visão de que existem individualidades. E além das individualidades, existe uma rotina que muda para cada pessoa. Existem dias onde, por mais que a sua personalidade não seja de irritabilidade, você pode ter notícias ou se envolver em assuntos que vão fazer com que você fique mais ansioso, ansiosa, que você vá ter algumas atitudes que não são suas. E de alguma forma a gente sabe que isso vai resultar no quê? Em algum tipo de envolvimento com comida. Mais comida, menos comida, querer comer coisas que não comia normalmente, beber mais, beber menos. Tudo isso tem envolvimento com a nossa rotina e com aquilo que acontece no dia a dia. Com certeza. Eve, continuando na low carb, falando sobre os açúcares. Uhum, Quais são os açúcares que tu indica que tem uma aceitação melhor? Porque a gente uhum, tem aí açúcar de coco, nós temos os adoçantes, né? Os adoçantes uhum. vegetais, stevia, entre outros, e o açúcar refinado, claro que quanto, né, Claro. menos melhor, mas a gente tem aí o açúcar orgânico. O que que Sim. entra no low carb desses adoçantes e Tá bom, açúcares? tá certo. Então, assim, eu vou dar duas respostas agora. Uma que eu dou no meu programa e a outra que é uma resposta mais voltada para hábitos mais saudáveis. Então, aqui eu daria no meu programa para as pessoas, meus alunos. Não coma nenhum deles. Porque todos eles vão ter uma relação com insulina e todos eles vão acabar com o seu resultado a longo prazo. Então, se você vai pensar assim, qual é a diferença do açúcar mascavo
o açúcar branco, a diferença é uma quantidade um pouquinho maior de fibra que tem ali e um pouquinho maior de minerais. Mas o seu impacto insulínico ainda continua acontecendo. Você começa a ter vontade de comer mais, começa a ter aumento de insulina, começa a disparar vários processos que vão fazer você engordar. Mascavo ou branco? Iguais. Ok. Iguaizinhos. De coco, açúcar igual. Do mesmo jeito. Essa é a resposta que eu dou. Questão Uhum. também que eu dou de resposta. Para desmamar do açúcar, às vezes você precisa do adoçante. É cancerígeno? É. É saudável? Não, não é. Mas para desmamar você precisa. Então você vai devagarinho, utilizando adoçante por um certo tempo, vai testando aquele café que antes era, né, puro de açúcar e agora vai com adoçante, depois vai sem nada. É um processo. Uhum. E o Essa é a resposta que eu stevia? dou. E Hã? o stevia? Ah, o stevia pode, o stevia é natural, o stevia eu nem diria que stevia é adoçante, na verdade, né? O Que não tem stevia, gosto de adoçante. não, não tem, não é doce daquela forma também. Ele me engana um pouco. Existem Uhum. outros adoçantes também, mas é que eles não são naturais. Ah, Uhum. e é difícil de encontrar no Brasil também. Tem alguns outros produtos né, no exterior que tem um resultado muito bom. Mas eu diria, gente, entre açúcar mascavo, demerara, branco, tudo igual, a mesma coisa. Senão você vai comer o mascavo, então coma o branco, então, se é o que tem disponível. Agora, Entendi. outra resposta, tá? Só para fechar esse assunto. Um tipo de culinária que tem mais envolvimento com minerais, com trazer mais nutrientes, sem se preocupar com emagrecimento. Sabe aqueles bolos gostosos, aquele bolo de banana com granola, açúcar mascavo, que não vai farinha branca, sabe? Aqueles bolos Tem, tem. extremamente gostosos, que vende na praia muitas vezes, né? Aquele bolo fit, né? É Sim, um tipo de visão mais saudável, mas que vai sim, açúcar. Eu não sim, indicaria para quem quer emagrecer. Não sim. indicaria. Não coma isso todo dia, mas de vez em quando, se é a melhor opção Sim. saudável que você tem, por que não? Sim, sim, não, perfeito. Eu tenho feito alguns bolos e eu, que nem eu te falei, vai muito da tolerância de cada um, né? Então, como a minha percepção do açúcar ela é bem menor, Uhum, eu tenho feito muitos bolos assim integral com farelo de aveia, que é isso que eu quero te perguntar também sobre o farelo de uhum, aveia. E eu uso stevia e eu acho uhum. bem boa assim. Legal. Falando dos grãos, tá? Farelo de aveia pode ir na low carb? Pode, se não ultrapassar a quantidade da meta de carboidratos do dia. Todos os Entendi. carboidratos numa low carb são Uhum, possíveis. Só que a gente tem que pensar o seguinte: ela é low carb ou ela é uma mistura de low com slow, como eu falei entendi. antes? Uhum. Eles podem. Se você, por exemplo, quiser comer, hoje eu não vou comer nenhuma outra coisa de carboidrato, eu vou comer só banana. Aí Uhum. quantos gramas de carboidrato tem numa banana? Tem mais ou menos Eu ia te perguntar 20, da banana né? De também. 15 a 22 gramas, dependendo do tamanho dela. Então tá bom, se minha meta do dia são 70 gramas, eu como duas dá 40, eu como mais uma dá 60, eu como a metade ainda para ter certeza. Cheguei no 70, Uhum. comi só Uhum. banana. E aí Entendi. comi o restante, assim, só folhas verdes, uma carninha, um frango, ovo. Cheguei na minha meta. É low Entendi. carb. Ainda é low Sim, carb. Só que você vai ser uma low carb do dia de banana. Agora, eu perfeito. quero utilizar os alimentos que menos impactam a insulina, que sejam carboidratos que sejam melhores para o meu corpo. Então, eu vou pegar a meta de 70 gramas e dentro dessa meta eu vou fazer as melhores escolhas. Por exemplo, aveia. Tem fibra. Vai ser mais lento de digerir. Uhum. Legal, vou colocar uma colher ou duas de aveia lá, de farinha de aveia no meu dia. Feijão, tem fibra e tem bastante proteína, não tem tanto carboidrato. Vou colocar feijão. E assim você vai compondo o seu dia. Tá, beleza. E já que tu tocou no assunto da banana, Eve, Uhum. sabe que as pessoas elas estão muito acostumadas com a banana e com o mamão, né? Sim, E, exatamente. e ambos têm, né, uma certa glicemia comparada a Lá outras em frutas, cima. como maçã verde, Aham. morango. Uhum. Que frutas tu indicaria e que frutas tu diria use com moderação? Beleza. Então, assim, aí nas frutas eu já consigo falar que realmente tem uma diferença, né? As frutas não são iguais. Cada uma delas tem uma quantidade maior ou menor de frutose e também uma quantidade maior ou menor de índice glicêmico, a velocidade que isso chega lá na corrente sanguínea. Então, as melhores frutas para quem realmente quer fazer uma low carb segura, que a fruta não impacte muito o resultado, é morango, kiwi,
abacate, que tem quase nada de carboidrato, avocado, que é o menorzinho. E aí a gente vai numa linha das frutas vermelhas, um pêssego, uma maçã verde, como você falou. A gente foge um pouco da laranja, do mamão, a temoia, que é aquela fruta mais bonita, sabe? Que parece um ovo de dinossauro. Aqui no sul quase não tem, mas em Goiás tem bastante, lá para cima tem bastante. Então, essas frutas, elas têm uma quantidade maior de frutose e elas vão impactar mais. E aí você vai acabar comendo duas frutas dessas no dia, tá quase chegando na meta de carboidrato do dia. E aí você não comeu arroz integral, você não comeu feijão, você não comeu várias coisas. Então tem que tomar cuidado para não extrapolar a meta do dia somente com frutas. Entendi. Tá. E duas últimas perguntas, tá? Se tu Vamos puder lá. emendar para a gente finalizar. Outra coisa que eu já ouvi muita gente falando a respeito de usar a low carb por muito tempo, isso quero que tu diga se é mito ou verdade, Uhum. pode causar problemas na tireoide ou na questão do metabolismo por insulina Nada. Que isso, e tal. gente. Já Nas ouvi. dietas modernas, qualquer uma que você escolher, desde que você retire farinha branca e os açúcares, você está no caminho certo. Algumas delas você vai querer ser um pouco mais radical, você vai cortar um pouco mais as frutas, você vai cortar alimentos que têm glúten, você vai ser um pouco mais restrito. Não há necessidade, mas a saúde vai agradecer. A gente tem todo o impacto de tireoide que existem, né, as disfunções, são resultados do uso excessivo de carboidrato e não da baixa de carboidrato. Então tome bastante cuidado quanto a isso. Carboidrato é vilão, sim. Tem que ser moderado, tem que ter controle. E lembrando outra coisa aqui, que leite também tem carboidrato. Então, às vezes, você está tomando aquele líquido ali achando que é suco. E suco Que é também só tem proteína. carboidrato. Uhum. Suco de fruta tem carboidrato, leite tem carboidrato, então faça escolhas melhores com isso, tá bom? E o álcool, Tem vinho, caloria. tem, É que tem que aí cuidar, né? nós temos duas coisas dentro das bebidas alcoólicas. Nós temos o álcool, que é uma substância que tem caloria, e nós temos o carboidrato, em algumas delas. Quais são as que têm os dois? Álcool e carboidrato. Principalmente as fermentadas. Cerveja feita em cevada. Fermentação de açúcar, né? Tem fermentação, tem carboidrato envolvido e tem álcool. Então você tem duplamente calorias ali. Você tem calorias do álcool e calorias do carboidrato. Complicadíssimo para quem quer manter o peso, para quem quer emagrecer. Vinho, a mesma coisa. Quanto mais encorpado for o vinho, quanto mais doce ele for, você vai ter carboidrato, você vai ter também a ação do álcool ali. Vai impactar no emagrecimento também. E aqueles que têm só álcool, ou pouquíssima quantidade de carboidrato, são aqueles mais destilados. Isso. Whisky, gin, aperol, vodka, esses aí só tem álcool. Então, claro, se você quiser fazer uma escolha, vai nas escolhas que sejam somente álcool e não tenha tanto impacto do carboidrato. Não, perfeito. E para finalizar, Eve, qualquer pessoa pode fazer. Eu sei que a gente fala da questão do acompanhamento, mas aqui Uhum, eu volto nos casos como diabetes, gestantes, esses tipos de uhum, perfil, tá bom. fazendo com acompanhamento, é possível Uhum, fazer low carb ou sim. não é indicado? É sim, é porque como eu falei no início da live, a low carb, ela não tem não é estipulado uma quantidade mínima de carboidrato ou máxima. Cada profissional que for cuidar de vocês vai conseguir dar uma meta de acordo com o objetivo. Por exemplo, para uma gestante, ela não precisa deixar a low carb dela em 50 gramas, ela tem um bebê para gerar. Então a gente pode deixar a quantidade de carboidratos dela em 150 gramas, utilizando uma variedade bem grande de carboidratos para trazer as vitaminas e minerais certos. Pode ter bastante fruta, pode ter bastante coisa. E aí ela vai estar nutrida, saudável, só que não vai estar impactando tanto o aumento de peso dela. Esse é um tipo de caso com um tipo de objetivo. Agora, um bodybuilder, um cara de academia, ele quer fazer low carb, mas ele quer crescer. Aí não vai impactar, vai ser difícil de montar. Talvez para ele tem que ter uma quantidade maior de carboidrato. Aí não vai ser low carb. E para aquele que quer fazer, né, a barriguinha secar, aí sim vai ter que reduzir mais. Então são diferentes os casos. Claro, não, perfeito. Eve, obrigado de novo, De gratidão nada. total.
Para quem quer fazer o acompanhamento contigo, te procura no teu Instagram, Me deixa procura teu no meu contato. Instagram, Torres com dois V's e dois R's, EVVE Torres. E tem um site já sendo lançado no mês que vem, com todo o portal, com treinamento e também toda a minha estrutura de dieta, resultadoscorporais.com. A gente vai estar, já está no ar, mas o lançamento oficial é agora no dia 8 de junho. Então, todo mundo que quiser realmente conversar, receber orientação quanto a isso, né? Treinamento e mais atividade física e mais nutrição, a gente vai ter um portal extremamente legal já em junho. Vai ser top demais. Então tá, Eve, Obrigado. obrigada. Obrigada, Obrigado essa a live vai você, ficar Mila. gravada. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, pode Tá mandar para os teus certo. alunos aí também. Vai para o YouTube, né? Olha Programa que Fit legal. Coach do Efeito Sanfona. E a gente vai mantendo aí o contato, que tem muito assunto para a gente trazer aqui na Com área da certeza. nutrição. Conte comigo, viu? Tá bom, obrigada, gratidão, Obrigado a queridão. Um você. grande Tchau, abraço. tchau, Até pessoal. Até mais. a Tchau, tchau, próxima. pessoal. Obrigada. Obrigado.